Gente, mais uma vez no ar, né? E hoje nós estamos com essa fera aqui com a gente de novo, né? Que é o Dr. Ronan, um grande advogado, né? E eu vou pedir ao Ronan, já estamos já na nossa quarta entrevista, eu vou pedir que você se apresente e fale um pouquinho com o público. Fique à vontade, fale seu nome. Eu não posso, meu nome é Ronan de Souza Nascimento, trabalho na advocacia bancária já há bastante tempo, né? Eu não posso deixar de consignar mais uma vez a minha gratidão a você, seu time, Marcelo, Luiz, Fabiano, essa nova oportunidade, mais uma vez, poder mostrar um pouquinho do meu trabalho no âmbito da advocacia bancária. E fazendo aqui uma retrospectiva, lembro que na segunda entrevista, me parece que foi a pegadinha do Bom Acordo, primeira parte, eu fiz citação de uma frase que eu considero emblemática, né? E a propósito, eu conheci essa frase através de você, pegando carona com você, né? Repito, o banco foi feito para tomar conta do nosso dinheiro e não foi feito para tomar o nosso dinheiro. Agora, nessa entrevista, eu gostaria de ressaltar outra frase que eu também considero muito bacana, muito emblemática. Mas, antes, um pequeno comentário. A Lei Federal a 8078/90, a Codificação Federal, em setembro estará completando 26 anos. É indubitável que a grande arma do advogado que defende o consumidor dentro de um pleito judicial interligado o contrato de financiamento, o contrato de mútuo, uma operação de crédito, né? O seu grau de importância, guardando as devidas proporções, a relevância que essa codificação federal leva para o advogado que defende o consumidor dentro de uma ação ligada a um contrato de financiamento, empréstimo, enfim, guardando as devidas proporções, seria a importância que a Bíblia tem para os evangélicos, católicos ou outra religião fundamentalista ligada ao cristianismo. Isso por quê, Luiz? Temos a questão relativa à inversão do ônus à prova, artigo 6º e inciso 8º dessa codificação. Quando esse instituto é aplicado dentro do processo, ele facilita muito a vida do consumidor. Vamos encontrar na Lei Especial do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Aliás, esse princípio também ele é localizado no artigo 1º, inciso 3º da nossa lei maior, da nossa lei magna. Portanto, é um princípio constitucional. Falando em garantias e princípios, na lei, você abre a Lei Especial do Consumidor, você vai encontrar o princípio do equilíbrio contratual, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da transparência, o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Aproveitando o ensejo, eu quero retificar um erro que eu cometi na última entrevista, quando eu disse que o consumidor ele é o elo mais forte numa relação contratual, estando no outro polo uma entidade bancária e uma entidade financeira. Na verdade, o consumidor é o elo mais fraco. Daí, o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Na Lei Especial do Consumidor, há um dispositivo que fala sobre práticas abusivas, o artigo 39. Há outro artigo que permite a anulação de pleno direito das condições contratuais, das cláusulas contratuais abusivas, o artigo 51. As normas da lei consumerista são de caráter público, normas cogentes. Então, Luiz, eu lembro que numa reunião, tratando de um assunto jurídico de um cliente, ao término dessa reunião, o advogado da parte contrária, naquela hora do cafezinho, do bate-papo, quando ele tomou conhecimento da área que eu atuo, é engraçado que esse advogado nem mexe na área bancária, ele acabou citando uma frase. Confesso que eu achei muito interessante essa frase, e eu adotei essa frase da minha advocacia. Sempre estou reiterando, estou falando, citando essa frase nas minhas peças processuais. A frase é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação das portas dos bancos para fora, mas também tem aplicação das portas dos bancos para dentro. Não há como negar que essa frase acaba sendo uma forte crítica ao nosso poder judiciário, onde a maioria, lamentavelmente, né, a maioria dos nossos juízes, né, desembargadores, se colocam a favor dessa política, que é uma política altamente predadora, esmagadora em relação aos consumidores. Evidentemente não deixa os contratos, os pactos equilibrados em face dos encargos abusivos. Fica uma ideia equivocada que a Lei Especial do Consumidor, que é a grande arma do advogado, ela não foi inserida, ela não foi projetada no nosso ordenamento jurídico, né? Fica uma ideia equivocada que essa lei, sei lá, é como se fosse uma figura decorativa. Evidentemente, nós não podemos compartilhar com essa linha de pensamento. Para terminar, Luiz, eu sempre estou comentando com meus colegas advogados que trabalham em outros setores da advocacia, que não importa o tipo de ação ligado ao direito bancário. Pode ser uma ação de busca e apreensão, que é o tema dessa entrevista, uma ação de reintegração de posse, uma ação de revisão de financiamento, enfim. Com a aplicação de apenas um princípio, eu não estou reportando 10 princípios, 10 leis federais, apenas um princípio, que é o princípio do equilíbrio contratual, impossível, quase impossível, o consumidor sair derrotado numa demanda judicial correlacionada a um contrato de financiamento, a um contrato de crédito. Sistemas financeiros. Exatamente. Eu vou dar rapidamente 2 exemplos para terminar essa parte inicial, né? O banco ele promove
uma execução bancária contra o consumidor, em face de débito bancário proveniente do cartão de crédito. Foi ratificado no período de 8 meses. 8 meses, né? O banco está cobrando ali 300% acima do capital emprestado. Logo, o advogado que vai construir a sua defesa da execução fiscal bancária, ele pode concentrar sua tese apenas em cima de um princípio, que é o equilíbrio contratual. Com a adequação desse princípio, um único princípio, já será suficiente para apontar o excesso de execução, consequentemente, a nulidade da execução pela quebra do princípio do equilíbrio contratual. Entendi. Outro exemplo. Você pega um contrato de financiamento, um prazo razoável, 3, 4, 5 anos. Foi ratificado que nesse período contratual, o banco está cobrando ali 60%, 70%, 80%, 90% do capital emprestado. Logo, o advogado que vai construir a tese postulatória, ele pode concentrar a sua tese citando apenas um princípio, que é o princípio do equilíbrio contratual. Há que se ressaltar a súmula do STJ 297, Superior Tribunal de Justiça. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então veja, portanto, o efeito dominó. Se aplica a súmula 297 do STJ, automaticamente aplica a codificação federal do consumidor. E automaticamente, consequentemente, aplica o principal pilar da codificação federal, que é o princípio do equilíbrio contratual, que está contido no artigo 4º, inciso 3º. Então, indaga-se, será que a súmula do STJ é uma ficção jurídica? Será que a codificação federal 8078, que é uma lei federal, é outra ficção jurídica? E será que esse princípio, que eu bato nele, né, que é o princípio do equilíbrio contratual, é outra utopia, ilusão de ótica ou ficção jurídica? Então eu volto na frase. O Código de Defesa do Consumidor tem aplicação das portas dos bancos para fora, mas também tem aplicação das portas dos bancos para dentro. Vale para os dois lados. Exatamente. Okay? Não é muito bom a gente estar falando aqui. Eu acho que com essa introdução que você fez, ela é muito pertinente, porque, mais uma vez, eu trabalho com perícias, né, há muitos anos, você me conhece muito no trabalho, eu sou da área de engenharia, né? A gente, quando está muito conciso e consciente da lei, né? A gente está consciente do que a gente está negociando. E a gente tem uma orientação jurídica adequada, né? Os resultados são outros, né? Evidentemente. Então, eu queria, mais uma vez, colocar o nosso público ouvindo o que você disse nessa introdução mais de uma vez. 2, 3, 4, os nossos grandes executivos, né? Porque eu acho que é aí que está o X da questão. Então, nós vamos à nossa primeira pergunta. Doutor Ronan, o consumidor contratante tem uma dívida com o banco e fica na zona de conforto. Uhum. Quais seriam as consequências que pode acarretar essa estada do consumidor nessa zona de conforto? Perfeito. Nós já falamos disso uma vez, mas vamos frisar isso mais uma vez. Fazer uma observação, porque eu vou resgatar essa última pergunta da última entrevista, porque em função do tempo não foi possível abordar todas as colocações, né? Mas, ademais, essa pergunta tem conexão com a pauta dessa entrevista, que é busca-apreensão, parte 1, né? Bom, se o consumidor fica numa zona de conforto, evidentemente que ele vai receber o ataque do banco. O banco, no exercício regular do direito, poderá entrar com uma ação de cobrança, com uma ação de busca-apreensão, com uma ação de reintegração de posse, uma execução bancária. Ressaltamos que, na ação de busca-apreensão ou na ação de reintegração de posse, se o objeto da ação não for localizado, tanto a ação de busca-apreensão ou a ação de reintegração de posse, essa ação ela é convertida no processo de execução bancária, correto? Entendi. É o artigo 4º do Decreto 911, redação dada pela Lei Federal 13.043/2014. Se o banco já entrou com a ação de busca-apreensão, já entrou com a ação de reintegração de posse, tudo bem. O consumidor, em face dos princípios do contraditório da ampla defesa, ele pode encaminhar sua peça defensiva, né? Bom, uma questão muito relevante. É totalmente possível, juridicamente, eu levantar todo o questionamento, a revisão contratual, o apontamento das condições abusivas na própria defesa. Entendi. Ou seja, na defesa da ação de busca-apreensão. Já faz isso já na primeira peça sua de defesa do Exatamente, cliente. Na defesa da ação de revisão, de busca-apreensão, na defesa da ação de reintegração de posse, na defesa da execução bancária, enfim. Né? Em face, Luiz, de um importante dispositivo da Lei Especial do Consumidor, a 8078, que é o artigo 51, que reza que as cláusulas abusivas, incompatíveis com a boa-fé, as cláusulas que ameaçam o equilíbrio contratual, etc., serão nulas de pleno direito. Veja bem, se o juiz de primeiro grau ele aplica no ato sentencial o artigo 51, ou o tribunal no acorda, que é um termo técnico, né, que é a decisão do colegiado, também aplica o artigo 51,
haverá anulação das cláusulas abusivas. Anulando as cláusulas abusivas, evidentemente, você já caminha para um equilíbrio já. Vai refletir no valor que está sendo cobrado na ação de cobrança, na ação de execução bancária, na ação de busca e apreensão, enfim, né? Bom, mas eu particularmente eu vejo o seguinte, a melhor política, a melhor estratégia é o seguinte, eu vou contestar a ação de busca e apreensão, mas simultaneamente eu vou entrar com uma ação de revisão de contrato. Ou seja, eu vou debater a revisão contratual, o apontamento das condições abusivas através de uma ação pertinente em território próprio. E concomitantemente, né? Então haverá uma ação judicial do banco contra o consumidor e uma ação do consumidor contra o banco. Dois processos em conexão que devem ser julgados simultaneamente para evitar decisões inconciliáveis. Isso faz alguma diferença para o consumidor? É algo positivo para o consumidor? Evidentemente que sim. Quando eu falei na primeira entrevista lá atrás, né, que o tempo ele trabalha a favor do consumidor, ele é o grande aliado do consumidor, né? Veja bem, eu contesto a ação de busca e apreensão, mas entro com uma ação de revisão de contrato, outro tipo de ação, poderia ser uma ação anulatória de cláusulas abusivas, né? Com base no artigo 51. Consequentemente, essa ação que eu entrei, a revisionar outro tipo de ação, ela vai suspender a tramitação da ação de busca e apreensão. Entendi. Por consecutário, a ação de busca e apreensão vai consumir mais tempo na justiça. Consequentemente, aumenta a viabilidade de fechar um ótimo acordo com o banco. Importante ressaltar, Luiz, está terminando, tá? Que eu falo demais, né? Pode falar, fica à vontade. O fator liquidez. Você lembra do nosso amigo Joaquim da segunda entrevista? Pegadinho do bom acordo, primeira parte? Chega o departamento de cobrança, Joaquim, o banco está oferecendo para você um acordo. R$50 mil para a quitação do seu contrato. Joaquim responde, eu entrei com a ação de revisão de contrato, estou consignando o valor incontroverso. Segundo a orientação do meu advogado, o valor incontroverso não é 50 mil, é 200 mil. Acontece que eu tenho 200 mil reais daqui 3 a 4 anos. Em face desse fator liquidez, o banco prefere receber 50 mil reais agora, ao invés de receber 200 mil reais daqui 3 anos, a 4 anos. Portanto, o fator liquidez, ou seja, liquidação antecipada da dívida, ela tem um peso muito grande no processo de negociação com o banco. Vê se eu posso te falar isso. Então, se a pessoa for proativa, né, ela estiver agindo em função do processo dela, ela, ao invés de ficar na zona de conforto, ela tomar as atitudes, ela vai ter essa benesse para ela, né? Exatamente, porque sempre eu volto a repetir, poucas pessoas buscam a intervenção da justiça. Aquelas pessoas que estão buscando têm esses benefícios. Fator liquidez, a questão de você pagar a dívida, enfim, né? Esse é o roteiro, né? Sem dúvida. Podemos passar para a Sim, segunda? Né? Doutor Ronan, o Brasil ele vem passando o seu ordenamento jurídico por várias transformações, né? E a gente achou por bem estar tratando dessa pergunta aqui agora. Na década de 60, né, já entrando já no regime militar, os bancos foram contemplados pela política bancária. Qual que seria a sua visão disso, sem a gente ter que aprofundar demais nisso? Qual que é a sua visão? Não há como denegar que é inquestionável que na década de 60 os bancos foram muito agraciados, foram muito contemplados pela política bancária. Eu posso apontar com muita tranquilidade 2 regalias, 2 prerrogativas. Sendo que uma prerrogativa já dura 52 anos, ou seja, meio século mais 2 anos. Estou me reportando da Lei Federal 4.595/64, a lei que criou o CMN, Conselho Monetário Nacional, que de forma absurda, através dessa lei, os bancos não ficam vinculados à lei de usura, que é um atentado ao princípio da isonomia e da igualdade, que está na superfície do artigo 5º da nossa Carta Magna. Se tem isonomia, tinha que estar... Exatamente. Veja bem, importante fazer um comentário sobre a lei de usura. Porque porque essa lei de usura ela poderá ser usada como fortíssimo argumento na defesa de uma ação de busca e apreensão ou na defesa de uma ação de integração de posse. Se o juiz singular, o tribunal, ele aplica a lei de usura, que é o decreto 22.626/33, já tem 83 anos, simplesmente o Poder Judiciário ele consegue quebrar, anular, ele consegue aniquilar o processo de busca e apreensão. Ocorre que esse é o entendimento da justiça, dos tribunais, jurisprudências, né, que os bancos não ficam vinculados à lei de usura, que é um atentado ao princípio da isonomia. Uhum. Todos são iguais perante a lei. Está no artigo 5º da nossa Carta Magna, no caput, né? Será? Eu fico vinculado à lei de usura, o Marcelo que está filmando fica vinculado à lei de usura, você fica vinculado à lei de usura, fica enquadrado na lei de usura, mas não em relação aos bancos, né?
Veja bem, em relação à lei de usura, fazendo uma conexão com o processo de busca e apreensão, que é o tema dessa entrevista, né? A lei de usura condena a 83 anos juros capitalizados, correto? Então o banco ele entra com uma ação de busca e apreensão ou com uma ação de reintegração de posse, com base no contrato bancário onde há incidência dos juros capitalizados. E esse contrato que alimenta o processo de busca e apreensão ou processo de reintegração de posse, ele não está sintonizado, está ferindo, maculando a lei de usura. Deveria, em face do artigo 11, deveria ser anulado. O banco ele entra, a lei de usura condena juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Mesmo pensamento. O banco ele entra com uma ação de busca e apreensão ou uma ação de reintegração de posse, com base no contrato onde os juros ultrapassam a 12% ao ano. Então, esse contrato que está alimentando o processo de busca e apreensão ou o processo de reintegração de posse não está sintonizado, está maculando a lei de usura. Entendi. Esse contrato deveria ser anulado. Então, você veja como é uma coisa... Mais uma vez, a gente passando para a próxima pergunta, eu vou colocar isso mais uma vez. A importância de uma boa assessoria jurídica, né, doutor? Agora, só para terminar essa pergunta, que a resposta é extensa, por que os bancos não ficam sujeitos à lei de usura? Se em face dessa lei federal, 4.595/64, que nasceu no regime militar, ou seja, uma lei antiga, retrógrada, uma obsoleta, e que está situada, localizada, abaixo da nossa Carta Magna, da nossa lei maior. Portanto, podemos enxergar outra violação de outro princípio, que é o princípio da hierarquia das leis. Luiz, uma lei estadual ou um artigo de uma lei estadual, uma lei municipal ou artigo de uma lei municipal, uma lei federal ou um artigo de uma lei federal, um artigo de uma MP, enfim, uma lei, seja ela federal, estadual, municipal, não poderá entrar em rota de colisão, ou então um artigo de uma lei estadual, federal, sei lá, não poderá entrar em rota de colisão com uma determinada garantia, determinado princípio ou artigo da nossa lei maior. Quando isso acontece, esse artigo ele é considerado inconstitucional. Ou essa lei é considerada inconstitucional. Né? Portanto, veja bem, nasce uma lei federal, a 4.595, no regime militar, retirando a subordinação dos bancos da lei de usura. Ou seja, os bancos não ficam atrelados, não ficam vinculados à lei de usura. 24 anos depois, nasce no nosso ordenamento jurídico, é introduzido no nosso sistema jurídico, a lei maior, estabelecendo na superfície do artigo 5º o princípio da igualdade. Então, na minha concepção, também de alguns juristas, desembargadores, juízes, eu vou tomar a liberdade de mencionar alguns expoentes do nosso Tribunal de Justiça, né? Como do desembargador Antônio Bispo, desembargadora Io Teixeira, desembargador Eupídio Donizete, desembargador Antônio Luiz Bacheco, pensam da mesma forma, que essa lei 4.595, que nasceu no regime militar, ela perdeu totalmente sua eficácia jurídica em face do princípio da igualdade que está localizado no artigo 5º da nossa Carta Magna. Portanto, eu volto a repisar. A lei de usura, ela poderá ser usada como um forte argumento na defesa de uma ação de busca e apreensão ou uma ação de reintegração de posse. Eu volto a repisar. Se o juiz ou o tribunal aplica a lei de usura, você derruba o processo de busca e apreensão. Você derruba, elimina a ação de busca e apreensão ou a ação de reintegração de posse. Ok? Ok. Ronan, adiantando mais um pouquinho aqui, então você falou de duas prerrogativas nossas, né? Você citou essa lei que vem lá da época do regime militar. 4.595. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho agora, tá? O que para você, o decreto 91.169, tá certo? Sim, tá? Que nasceu no regime militar, o que você pode deduzir das irregularidades, né, dos problemas que os consumidores ficam sujeitos em função disso? Você já disse, mas eu queria que você resumisse para mim. Só uma coisa, quando eu falei nessa entrevista, seria duas prerrogativas, eu vou falar sobre a segunda prerrogativa, né? É o seguinte, a segunda prerrogativa, nesse ano estará completando 47 anos, quase meio século, o decreto 911/69. Agora que nós vamos falar, entrar no tema mesmo da entrevista, né? É através desse decreto-lei que o banco ele entra com uma ação de busca e apreensão, ele consegue uma autorização judicial via liminar para apreender o veículo. É através desse decreto que hoje o banco ele consegue efetivar, ele consegue consolidar a propriedade do bem. Em face das modificações. O bem consegue hoje tê-lo em sua posse. Em face das modificações que foram que ocorreram, né? Em face do decreto 911/69. Há um tempo atrás, mesmo, isso que é importante,
Há um tempo atrás, mesmo efetivada a apreensão do veículo, o banco não poderia vender o veículo. Ele tinha que aguardar o desfecho, o desate do processo de busca e apreensão ou da reintegração de posse, quando o processo estava ainda em tramitação. Agora, a situação é completamente diferente. Em conformidade com o artigo 2º desse decreto 911/69, redação dada pela Lei Federal 13.043/2004, o veículo poderá ser vendido mesmo estando em curso uma ação de busca e apreensão ou uma ação de reintegração de posse. Veja bem, esse decreto 911/69, ele veio colecionando vítimas. Muitos contratantes, consumidores perderam seus veículos ao longo de 47 anos, né? Em situações iníquas, injustas, né? Cito como exemplo aquele cenário, contrato já na reta final, faltando aqui poucas parcelas, 10 parcelas, 8 parcelas, mas em face de algumas parcelas em atraso, o banco entra com a ação de busca e apreensão com base nesse decreto. Ele consegue apreender o veículo e posteriormente consegue vender o veículo. Quantos consumidores não suportaram as pressões dos departamentos de cobranças dos bancos, acabaram cedendo e entregando seus veículos, né? Esse decreto, ao longo do tempo, sofreu modificações, alterações, né? Vamos encontrar duas leis atreladas ao decreto. O artigo 56 da Lei Federal 10.931/2004 e o artigo 101 da Lei Federal 13.043/2014. Eu vou falar mais para frente, né? E é interessante, você tocou um assunto que deixa a gente muito... Já participei de um processo, trabalhava numa empresa de engenharia e eles tomaram o caminhão do meu empreiteiro. Nós trabalhávamos no Vale do Jequitinhonha e apreenderam o caminhão e ele ficou sem condição de alimentar a família dele, porque o meio de ganho dele era o caminhão carregado de areia, de entulho. É um absurdo isso, né? Que é um absurdo. Eu vim a Belo Horizonte e consegui, na época, conversar com a diretoria da financeira e consegui liberar. Né? E hoje, essa coisa ainda está mais grave ainda, porque você está a 4 prestações de 48 prestações pagas, o banco te liga de manhã, daí meia hora, daí 1 hora, daí 2 horas, te liga à tarde, te liga à noite e te liga às 6h30 da manhã do outro dia, da importância sábado e domingo, né? Te pressionando violentamente, né? Para buscar um veículo que é seu ganha-pão, que é isso, né? Eu queria que você comentasse, porque eu tenho ficado muito indignado e outro dia uma pessoa me pediu para ser entrevistada porque ela estava sendo muito lesada nos financiamentos dela, né? Porque ela não tinha defesa. Ela era ameaçada, né? E ela estava vendo que ela ia ser sujeita a uma busca e apreensão, né? O nosso horário já vai começando a vencer, então eu queria que você falasse disso para a gente, que eu acho isso muito importante, e eu queria já dizer para o nosso público que nós já vamos fazer uma segunda entrevista sobre o tema busca e apreensão, já na sequência, né, Ronan? Sim, é verdade. Seguinte, então eu queria que você comentasse esse abuso dos bancos de fazer isso com a clientela. Esse tema é muito relevante, né? E vai render outras entrevistas. Porque eu orientei a pessoa, eu falei, olha, o banco ele tem que esperar o tempo, esperar a lei estar a favor dele e entrar com ação contra você e não ficar te ameaçando. Tem várias questões aí. Eu queria que você comentasse isso pra gente. O seguinte, só uma observação, esse tema, como é muito importante, vai render outras entrevistas. Com certeza. Haverá busca e apreensão parte 2, busca e apreensão parte número 3, né? Essa questão que você colocou, uma das teses de defesa, quando o carro é instrumento de trabalho, existe várias jurisprudências nesse sentido. Se o veículo é instrumento de trabalho, cito como exemplo, transporte escolar, táxi. Você trabalha na NET, você tem o seu carro é locado para você cumprir a sua missão durante o dia. É um dos argumentos que o advogado coloca como defesa para que o consumidor fique como depositário fiel do carro até o final da ação, porque o carro é um instrumento de trabalho, né? Há uma questão também muito importante que eu vou abordar mais na frente, né? A questão a teoria do adimplemento substancial do contrato. Ou seja, não faz sentido eu paguei várias parcelas, por causa de algumas parcelas eu perdi. Eu vou responder com uma ação de cobrança, eu vou responder com uma execução, mas não com a busca e apreensão. E se o veículo ele é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento de trabalho, não faz sentido isso. E já faz jurisprudência hoje
você ser ameaçado e você ser achincalhado pela instituição financeira que te ligou 500 vezes, entendeu, para te ameaçar, já tem algum ordenamento jurídico, alguma jurisprudência Luiz, existe... que coloca o sistema financeiro no lugar? Porque, na verdade, quando eu citei no começo da entrevista que a Codificação Federal 8078 é o grande instrumento, a grande arma do consumidor, estou me reportando da Lei Especial do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor. O consumidor não poderá ser humilhado, não poderá ser colocado em uma situação ridícula, né? Enfim, né? Se o banco tem todo o jeito de cobrar, mas de uma forma educada, de uma forma civilizada, enfim, né? Eu gostaria que o nosso público ouvisse isso. Agora, porque o pessoal está abusando, e é assim com a CEMIG, é assim com a Copasa, é assim com só para colocar a telefonia. Só para completar a pergunta, veja bem, mas existem os remédios, né? Por isso que eu falo, a pessoa não adianta também receber a paulada e ficar quieta. Tem que procurar um advogado. Exatamente, é o que nós estamos falando desde o início das nossas tentar entrevistas. colher provas, se possível, e entrar com danos morais, né? A dor anímica, a questão o danos morais como medida profilática, como medida pedagógica, né? Se eu estou sofrendo, se eu sou devedor, abuso, eu não posso ser humilhado. Se aquele tipo de cobrança ela é abusiva, ela coloca a pessoa numa situação de humilhação, entra com danos morais. Você contra-ataca a outra parte. Esse é o remédio correto, né? Sim. É o correto? Esse é o caminho certo, né? Então, Ronan, nós temos que fechar agora. Nós já vamos pro ar logo com uma segunda nesse tema, né? Eu queria que você fizesse seu fechamento, tá? Deixasse uma mensagem final para os nossos consumidores, para os nossos clientes, inclusive para o pessoal das instituições financeiras que nos assistem. Eu só queria completar essa pergunta, só Pode. para terminar, porque como na verdade essa entrevista vai ter complemento da segunda, terceira e quarta, eu só queria colocar mais uma entrevista para a gente começar a outra sequência, né? É o seguinte, como esse decreto 911, ele nasceu no regime militar, indaga-se, houve alguma aberração jurídica? Então vou terminar a sua participação colocando apenas uma aberração jurídica. Eu consigo, Luiz, visualizar duas aberrações jurídicas, né? Sendo que uma já foi abolida, já foi extinta, a outra nem tanto, né? Bom, vou falar primeiro daquela que já foi extinta, já foi abolida. No passado, olha, isso é muito importante. Até aproveitando a sua indignação aí, você vai ficar muito mais indignado. No passado não distante, os advogados que defendiam os consumidores dentro dos processos sob a regência do decreto 911, em determinadas situações, quando os juízes determinavam as prisões dos contratantes, os advogados tinham que impetrar habeas corpus, HC. Eu me lembro, Luiz, determinado processo, também de busca e apreensão, decreto 911-69, o juiz proferiu uma decisão interlocutória, veja a gravidade, onde deu um prazo de 5 dias para purgar a mora, ou seja, o termo técnico para pagar a dívida. Ou efetivar a entrega do veículo. Bom, meu cliente não tinha o dinheiro, não tinha o numerário, meu cliente não tinha o veículo porque acho que houve um acidente, houve a perda total do veículo. Portanto, o meu cliente estava na iminência de ser preso. Eu ingressei, na época, com um recurso denominado, qualificado como agravo de instrumento, junto ao Tribunal de Justiça. Naquela época, Tribunal de Alçada, hoje Tribunal de Justiça. E como não poderia ser diferente, juiz, o tribunal revogou aquela decisão que determinava a prisão civil. Quando eu estou dizendo como não poderia ser diferente, por quê? Não há que se falar em prisão civil em relação ao débito contratual. Há um pacote de argumentos, de fundamentos jurídicos, né? Cito como exemplo, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado, uma convenção internacional, onde não é cabível prisão civil decorrente de débito contratual. Vale ressaltar a súmula 25 do STF, do Supremo, né? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de contrato. Todavia, cabe enfatizar, isso eu quero chegar, mesmo diante dessa questão jurídica, que já encontra-se bem pré-determinada, definida, superada, ou seja, não há que se falar prisão civil em relação a débito contratual, né? Infelizmente, há de se lamentar que algumas pessoas, não são todas a lógica, alguns cobradores, algumas pessoas que trabalham nos departamentos de cobrança do banco, continuam batendo nessa tecla, insistindo na metodologia da coação, da pressão, da ameaça do terrorismo. Ou, se o senhor não pagar essa dívida, ou não entregar o veículo, o senhor vai ser preso. Então, você imagina, logicamente, que isso aí é uma aberração.
Isso é coação, intimida, né? terrorismo, Coação, big lie, grande mentira, enfim. Você imagina um consumidor totalmente leigo em relação aos assuntos jurídicos, né? Que já são complexos, né? Ao receber esse tipo de ameaça, evidentemente que ele vai acabar cedendo e, consequentemente, ele vai acabar entregando o seu veículo em face de um argumento totalmente desprovido de veracidade. Aproveitando o ensejo para terminar a nossa entrevista, há outro tipo de ameaça que também não tem nenhuma consistência jurídica, né? Olha, se o senhor não pagar a dívida e não entregar seu veículo, aquela sua casa, a sua casa residencial, vai para a praça pública, o senhor vai perder a casa. Bom, eu posso ficar devendo no banco R$1 milhão, né? Se eu tenho apenas um imóvel, esse imóvel é considerado como bem de família. Existe uma lei que rege isso, né? Que é a Lei 8.009, portanto, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, né? Todavia, lógico, há exceções. Se eu tenho 2 casas, uma casa poderá ser penhorada. Se eu tenho apenas um imóvel e eu coloco esse imóvel como a própria garantia da dívida, evidentemente que há outra situação jurídica. Ou então outras situações jurídicas como inadimplemento de pensão alimentícia, é diferente. Ou a questão de inadimplemento de alguns impostos, né? Então, assim, qual que é a mensagem que eu quero passar para o consumidor? Se o consumidor está na iminência de entregar seu veículo para o banco, não caia nessa cilada. Procure um advogado, de preferência, conheça um advogado matéria, especialista, que ele vai dar todas as dicas, né, todas as orientações, no sentido de evitar que ele, consumidor, caia nesse tipo de cilada, de aberração que já foi extinta há muito tempo, ok? Legal, obrigado, doutor. Eu queria deixar uma mensagem, para o nosso público, tá? Busque bons advogados, busque boas consultorias. O Brasil está passando por um momento muito interessante. Nós estamos lavando a nossa roupa suja da nossa casa, porque nós estamos começando a buscar o entendimento, né, e o uso adequado da lei. Um beijo no coração de todos. Está faltando o Dr. Ronan deixar o seu telefone no ar. Perfeitamente. Para terminar, Luiz, volta a reiterar, né, que essa entrevista, busca e apreensão, é um tema muito extenso, né? Nós vamos trabalhando. Haverá a busca e apreensão número 2, número 3, nunca vai ter a busca e apreensão parte final, porque poderá muito grande, modificar a lei, novas mudanças na lei, enfim, né? Eu deixo o telefone de contato. Meu telefone é residencial, 2510-2510-4904. 31, né, Belo Horizonte? 2510-4904. Atendo pelo WhatsApp, 99593. Deixa o 31 primeiro, porque você vai receber telefonemas de pessoas de fora de Belo correto. Horizonte. 31, 9 na frente, 9593-0241. O telefone do escritório. Eu trabalho com 2 escritórios. Terça e quinta-feira eu atendo no Barro Preto. E na quarta e sexta no bairro Funcionários, na Rua Professor Moraes, 32, né? O telefone lá 3262-2880. 31, viu, gente? Belo Horizonte. E eu faço questão de dar orientações pelo WhatsApp, que é muito interessante. Você mensagem escrita, áudio, né? Enfim, é muito interessante. Ok? Muito obrigado. Um abraço no coração, meu irmão. Tô de boa. Beijo no coração de todos. Um abraço, Marcelo. Um abraço ao Fabiano. O Marcelo já estava ali já sinalizando o telefone do Dr. Ronan, que nós ficamos entusiasmados, né, Ronan? Padrão Barcelona, né? E o chefe lá deu a ordem. Então, um abraço para você e Fabiano, para a nossa equipe. Até o nosso próximo encontro.